para nós meditarmos na lição de hoje. Pessoal, o que eu quero falar com você hoje é o primeiro mandamento desse seminário da família. O mandamento de hoje é que nós temos que ouvir o Filho de Deus. O Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra viva. E se eu quero ter um casamento, uma família abençoada, eu preciso edificar a minha família, o meu casamento, o meu lar, sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus e ali tem que ser edificado a minha vida. Vamos começar? Eu vou fazendo a leitura do estudo, você vai acompanhando comigo, que diz assim, ó. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, divórcio, e o número do divórcio tem aumentado. Aumento da criminalidade, uso de drogas, são alguns dos sinais que demonstram a fragilidade de uma das bases da nação. Qual é a base da nação? A família, irmão. E o diabo tem trabalhado com várias frentes para tentar atingir a família. O diabo às vezes usa aquele colega de trabalho para tentar às vezes atrapalhar ali a família de alguém, colocando um adultério, uma coisa errada. Muitas vezes o inimigo pode usar qualquer pessoa em qualquer local. Às vezes é o professor na escola, ensinando algo que ele não deveria para o seu filho. Porque quem deveria cuidar da educação do seu filho é você, ele está ali para ensinar algo de conteúdo para o futuro, daquela matéria. Às vezes ele começa a falar para a criança pequena que ela nasceu sem sexo, que ela escolhe se ela quer ser homem ou se ela quer ser o quê? Se ela quiser andar com homem, com mulher. E o diabo age na política. Tem aquele político que quer fazer o banheiro sem sexo, que entra qualquer um naquele banheiro. E você, como cristão, você tem que cuidar muito no político que você vota, que às vezes é a favor do aborto, é a favor da ideologia de gênero, e você é de Deus. Quem é que aceitou Jesus aqui? Então, nesse tipo de pessoa, nós não devemos votar, nem atrás de partido nenhum que aceite isso. Nós temos que defender a família como nós somos o quê? Cristãos. É a base. Como é que Deus criou? Deus criou um homem e uma mulher. E ali está a família da pessoa. Ah, pastor, mas nós não vamos receber homossexual? Com prazer, vou receber na igreja, vai ser bem-vindo nos cultos, nas reuniões, mas vamos mostrar para a pessoa que ela está errada diante da palavra de quem? Não só ela, como se vier o homem adultério, a gente vai dizer para ele que ele está errado, como se vier a pessoa roubando, vai ser muito bem-vindo na igreja, mas nós vamos dizer que é errado roubar, a pessoa tem que abandonar essa vida e viver uma vida nova. Qualquer pessoa que tiver errado, todo mundo vai ser bem-vindo. Só que a família é uma base. E o que eu tenho que começar a aprender? Como defender, como ter uma família abençoada, como ter um casamento sólido. Vamos lá. Nessas 10 lições, estudaremos temas que nos levarão à reflexão. É isso que nós vamos ter que fazer muito, pensar, analisar o que Deus tem falado conosco. E a valorização dos relacionamentos familiares. Entendemos ser necessária a prática desses princípios bíblicos para vivermos melhor como família e como o quê, queridos? Sociedade. Vamos lá, primeiro mandamento. Eu quero que todos que estão aqui comigo nessa reunião repitam em voz alta. Primeiro princípio, se eu quero ter um casamento, uma família mais do que abençoada, leiam com o pastor. Ouçam o Filho de Deus para edificar o quê? Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é Jesus. O que é ouvir Jesus? É ouvir a palavra de Deus. Anote do lado da sua folha e pega uma caneta, João capítulo 1, versículo 1. O que está escrito em João capítulo 1, versículo 1? O João começa a falar no Evangelho que Jesus Cristo é o verbo. Do grego vem da palavra logos, ou seja, a plenitude, a palavra completa, ela num total, toda a palavra. Então ele está dizendo, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Se eu quero ter uma família abençoada, eu preciso escutar o que Deus vai falar comigo. Por quê, pastor? Porque, irmãos, às vezes a pessoa fica sempre naquele pensamento, pastor, existe uma alma gêmea? Não, não existe alma gêmea. Não, mas tem uma pessoa que foi criada para mim. Quem falou isso para você? Você está lendo muito romance, não está lendo a Bíblia. Você imaginou se a sua alma gêmea nasceu no Japão? Como é que você vai encontrar ela? Alguém aqui já fez uma viagem para o Japão? Não, então vamos mais perto. Se a sua alma gêmea nasceu no Canadá, como é que você vai encontrar ela? Alguém já foi visitar o Canadá? Não? Então vamos um pouquinho mais perto. Se a sua alma gêmea nascer no Chile, você já foi até o Chile? A maioria não. Então você nunca vai encontrar. Pastor, como assim não existe uma alma gêmea? Isso é um pouco do helenismo que você está trazendo para dentro de si. Existe uma pessoa que você escolhe. Claro que você vai pedir uma palavra para Deus para ver se Deus confirma, se encaixa o propósito dele com aquela pessoa.
mas você vai olhando características, qualidades naquela pessoa, você vai encontrando algumas coisas que, puxa, essa pessoa, você vai orar a Deus, começa a conhecer, você vê só coisas boas. Só que todo mundo tem defeito. Todas as pessoas têm o quê? Defeitos. E a pessoa também vai ter. Então, como é que eu vou ter um casamento feliz? O que eu quero te dizer é que não existe a pessoa perfeita. O que existe é a fórmula bíblica. Isso é o que existe. Se cada um ocupar o seu papel bíblico no casamento, o casamento vai dar certo. Você pode casar com a pessoa mais diferente de você. Se o homem ocupar o papel dele, se doar pela esposa, morrer por ela como Cristo morreu pela igreja, amar a esposa, fazer ela se sentir amada, protegida, acolhida do seu lado, valorizada, você vai ter um casamento. Qual é o papel da esposa? Jesus disse, esposa, seja submissa ao seu marido. O que é submissão? É o respeito. A Bíblia é um manual para o ser humano, então eu preciso ouvir Jesus. Jesus é a palavra de quem? De Deus. Se eu seguir a palavra, eu vou ter o casamento abençoado. Por que está dando errado? Porque algum deles, dentro do casamento, não está obedecendo o que a palavra diz que é o seu papel. Você deve lembrar de antigamente, eu não era nascido nesse tempo, mas as pessoas casavam com casamentos arranjados. Alguém lembra disso? O pai dizia, você vai casar com a fulana. Era assim ou não era? Tinha até o dote. Quem é que lembra disso? Se fosse hoje em dia, essa gurizada, ninguém casava. Amém? Porque ninguém tem dinheiro para pagar o dote. Às vezes a pessoa casa não tem nem onde morar. Se fosse hoje em dia, quem é que lembra do dote? Talvez nós não vivemos nesse período. Mas o casamento você tinha que pagar para casar com aquela pessoa, tinha que ter a casa, senão você não casava. E era uma família. E ali não existia o amor, porque o casal nem tinha chance de se conhecer. Eu não digo que todos os casamentos deram certo, mas a maioria andou. Por quê, pastor? Porque naquela época era muito respeitado o papel de cada um dentro do relacionamento. O papel do homem e o papel de quem? Da mulher. Isso era muito respeitado. Então eu preciso ouvir o filho. Jesus tem tudo que você precisa para ter um casamento. Quem é que quer ter uma família mais que abençoada? Então nós temos que ouvir a palavra. Marca aí agora, eu vou te dar vários versículos, você vai lendo em casa. Anote para ler Efésios capítulo 5 e capítulo 6. Anote aí. Você vai ler quando chegar em casa. Por que eu vou ler o capítulo 5 e o 6, pastor? Porque lá tem todos os deveres do marido dentro do casamento, todos os deveres da esposa dentro do casamento, e todos os deveres dos pais e os deveres dos filhos. Porque você sabia que a Bíblia até ensina a criação dos filhos? O que você quiser na Bíblia está lá, irmão. Até como criar os filhos está na Bíblia. O que eu posso, não posso, o que eu deveria, o que eu não deveria, a função do homem na criação, da mulher na criação. E olha, se você pegar lá a Bíblia, tem até uma passagem que diz que você deveria pegar a vara e corrigir. Quem é que já leu isso? Corrigir, não estou falando agredir. A Bíblia diz que você pega a vara e corrige. E o que mais a gente vê nessa geração hoje em dia, dessa gurizada, é que eles não têm o quê? Limites. A maioria não tem limites por falta do quê? Correção. Mas a Bíblia fala. E fala até o que o pai não deveria fazer para os filhos. O texto de Efésios você vai ler. Então a Bíblia é um manual. Irmão, a Bíblia fala de vida financeira, a Bíblia fala de qualquer área. Fala até se você tem um projeto na sua vida, como você vai, o que fazer antes de começar esse projeto. A Bíblia é o nosso manual. Então se eu ouvir Jesus, eu vou ter um casamento abençoado. Porque não existe a pessoa perfeita. Existe a pessoa com as qualidades que você admirou, mas ela também carrega defeitos. Agora o que existe é uma fórmula bíblica para o casamento. E se eu obedecer a palavra de Deus, essa fórmula, eu vou ter um casamento bem-sucedido, um casamento duradouro, um casamento abençoado. E é isso que nós vamos fazer. Segue em frente comigo. Vamos lá? Então vamos pegar um versículo que está em Mateus 7, 24. Já ficou tudo aí na folha para facilitar para você. O que diz? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e faz o quê? Marque isso aí com a caneta. O que eu tenho que fazer? Praticar, irmão. Eu não basta ser apenas um ouvinte. Tem muita gente dentro da igreja que é um bom ouvinte. A pessoa ouve muito bem, escuta muito bem, assiste muito bem às reuniões, participa dos cultos, participa das reuniões, mas não pratica. Você falar com a pessoa, ela vai citar tudo que o pastor pregou, tudo que o pastor disse, cita até os versículos, mas a pessoa não pratica.
o que vai abençoar a minha família? Praticar o que Deus tem falado comigo. E aí você tem que parar e pensar o que Deus tem falado com você. Porque às vezes Deus vem falando conosco numa sequência. Um culto atrás do outro. Uma reunião atrás da outra. Uma mensagem atrás da outra. Deus às vezes vem falando conosco. Eu tenho que botar em prática o que Deus tem falado comigo. É isso que salva a minha família, que salva a minha casa. Praticar. Aí continua aqui, ó. E que pratica. Eu vou assemelhá-lo ao homem, que é o homem o quê? Você quer adquirir prudência, que é a capacidade de tomar boas decisões, de evitar o mal, evitar problemas? Pratique o que Deus tem falado. Não apenas escute os conselhos, mas bote o que a palavra de Deus diz, você se torna uma pessoa prudente. A palavra diz, faça isso, faça aquilo, faça tal coisa, faça tal outra. Fuja da aparência do mal. Você vai se tornar uma pessoa prudente. Agora continue. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o quê? O que é a rocha, pastor? A rocha é Jesus, é a palavra. Ou seja, é algo que não muda. Você passa anos, aquele monte está no mesmo lugar. Por exemplo, aqui na sua cidade, Santa Maria, não tem uns montes aqui perto da cidade? Fazem quanto tempo que eles estão ali? Ih, meu irmão, às vezes antes dessa cidade surgir. E quantos anos será que eles vão ficar ali? Olha, muitos anos. A não ser que alguém invente de implodir lá, vão ficar para sempre. Então a rocha é a palavra, irmão. Eu tenho que começar a aprender isso. Que a minha vida tem que ser pautada naquilo que Deus falou. E agora não esqueça que eu vou te dizer. Nem sempre o que Deus diz é o que vai nos agradar. Porque às vezes o que a palavra manda eu fazer não é o que eu estou a fim de fazer. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu imagino. Muitas vezes a pessoa vem para o culto com o coração todo magoado com o familiar. Ah, pastor, briguei em casa, estou com uma raiva. Olha, podia Deus mandar um raio e acabar com aquela pessoa. E daí às vezes você chega no culto e o pastor diz, irmãos, hoje nós vamos falar sobre perdão. Aí você fica bravo. Por que o pastor quer falar de perdão hoje? Às vezes você está com uma vontade de se vingar e o pastor abre a Bíblia. Pessoal, vamos abrir a Bíblia aqui. Olha aqui, Romanos está dizendo, não vos vingueis a vós. Então nem sempre Deus vai falar o que eu quero. Mas o que eu quero já começar a te ensinar sobre ouvir Jesus é, não esqueça que eu vou te dizer. Quando Deus falar com você, não importa se agora você não está entendendo. Simplesmente obedeça. Porque Deus sabe mais do que você. E Deus é o único que já viu o amanhã, já viveu o passado e já viu muitas coisas acontecerem. E às vezes já viu o nosso caso se repetir na história milhares de vezes. Porque o Salomão disse que não há nada de novo debaixo do céu. Então quando Deus falar conosco, o que eu tenho que fazer? Ah, mas eu não compreendo. Para de querer controlar. Quando a gente tem mania de controlar tudo, eu tenho que entender, eu tenho que saber por quê, eu tenho que saber os mínimos detalhes. Ah, se eu não entender, eu não faço, eu não entendi, eu não... Deus, eu vou obedecer, eu vou confiar. Diga com o pastor, diga, confiar é fé. Ou seja, eu não estou entendendo, eu não sei por que Deus está me mandando fazer isso, não é a minha vontade, mas Deus está me dando a palavra e está falando comigo. Não é o que eu quero, mas Deus está falando comigo. Se Deus está falando comigo, eu vou fazer, porque Deus sabe mais do que eu e Deus já viu o futuro. Deus sabe de todas as coisas, então eu vou fazer o que a palavra está falando ao nosso coração. Agora segue em frente. Aí diz mais, então, sobre a rocha, segue em frente. Pode dar um pouquinho mais de retorno. Por definição, prudência significa virtude que nos faz conseguir o que desejamos, evitando todos o que, queridos? Evitando erro, atitudes erradas na vida, tá? Essa virtude, ela não nasce dentro de nós naturalmente. É um presente de Deus, o qual surge na medida em que ouvimos e praticamos os conselhos de quem? Esse é um ponto importante. Não conselho da Joaninha, da Mariazinha, do Pedrinho, do Filipinho. Conselhos da palavra de quem? De Deus. Tá? Segue. O texto a seguir nos mostra que Jesus é a sua voz a que devemos ouvir e devemos fazer o que, queridos? Obedecer. Leia comigo Lucas 9,35, já está aí. E saiu da nuvem uma voz que dizia, todos juntos, este é o meu filho amado, a ele... Então, às vezes, a gente está passando por uma luta, nós estamos enfrentando um problema, nós vamos lá na vizinha pedir um conselho, na amiga, o que eu faço? Bota o teu marido no sofá 30 dias, dá um gelo nele que ele muda.
Ele vai ver o que é bom para tosse. E às vezes, nesse período, eu tomei uma decisão errada de ouvir o conselho de uma pessoa que não está pautado na Bíblia, na palavra. E daí, às vezes, nesse período, seu marido vai estar lá no trabalho, você não fala com ele, não se importa, não se aproxima. Vai aparecer uma colega e às vezes ali foi o caminho da traição. Porque nós ouvimos a pessoa errada. A Bíblia não manda eu fazer isso. A Bíblia não manda a esposa se apartar do marido. A Bíblia diz, irai-vos não pequeis, não se põe o sol sobre o quê? A vossa ira. Tu está com um problema? A Bíblia está dizendo, não deixa passar para outro dia, resolva hoje. A Bíblia ainda diz, você foi no altar, seu irmão tem um problema com você, você vai oferecer a sua oferta, vai lá e faz o quê? Acerta isso. Então a Bíblia fala que eu devo acertar e não deixar o tempo passar, tentar resolver desse jeito. Agora continue comigo, vamos lá. Então a ele ouvir. Devemos ter em mente que Jesus, o Filho de Deus, ele estava presente em todo o processo de criação do mundo e de quem, queridos? E do homem, vamos lá? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz de quem, amados? Então ele fez todas as coisas. Agora, todo fabricante ao criar um produto, ele estabelece regras de utilização e conservação para que esse produto funcione corretamente. Assim, todas as instruções de uso estão contidas no manual desse produto. Com a nossa família, não é diferente. Pega uma caneta e sublinha isso aí. As instruções, o que, queridos? Bíblicas. Elas nos mostram como uma família deve ser, os perigos que temos que evitar. Existe um padrão, é isso que eu falei no início, estabelecido por Deus. As regras foram criadas por quem? Por Ele. E diante disso, seguir os próprios instintos. Ai, pastor, eu senti, eu penso, eu acho. Esqueça o que você sente, o que você pensa, o que você acha. Se nós formos atrás do que pensamos, o diabo vai te vencer. Se você for atrás do que você sente, sua vida vai ser uma montanha russa. Tem dias que você acorda se sentindo o máximo nas nuvens, um vencedor. Tem dias que você se acorda lá embaixo sentindo nada, sem vontade de fazer nada. Tem dias que você se acorda, nossa, hoje eu vou fazer isso, aquilo, cheio de propósito, de planos. Tem dias que você acorda, por que eu nasci? Não dá para ir atrás do que eu sinto. Não dá para ir atrás do que eu penso. Porque o inimigo muitas vezes vem na mente da pessoa e começa a enganar a pessoa sobre coisas do passado, sobre decisões que você tomou na vida, sobre a própria palavra tentando te condenar, dizendo que você perdeu a salvação. Não deixe isso acontecer. Eu não posso acreditar no que eu sinto. O profeta Jeremias já falou no texto bíblico, dizendo, enganoso é o coração de quem? Do homem. Então eu não posso acreditar no que eu sinto, no que eu penso. Eu tenho que acreditar na palavra, porque a palavra de Deus é imutável. Agora continue comigo, vamos lá. Então existe um padrão estabelecido por Deus. As regras foram criadas por Ele. Diante disso, seguir os próprios instintos ou pedir conselhos a quem não entende do assunto nos levará certamente à ruína. O Senhor Jesus, ao findar o sermão da montanha, chama-nos à responsabilidade da prática dos ensinamentos contidos nesse sermão. Então, se assim o fizermos, seremos considerados como prudentes, os quais edificaram a sua casa sobre o que, queridos? Levante sua mão e diga assim com o pastor, diga, minha família será edificada sobre a rocha. É na palavra, irmão. Ah, mas meu marido me pediu, a minha esposa me pediu, o meu filho, eu tenho que mentir. Não, irmão, é na rocha. Você não tem que agradar o familiar e fazer coisas erradas. Eu vou ficar na rocha, e a rocha é a palavra de quem? A Bíblia diz que a casa que é construída na areia, ela vai cair. Tem que construir na rocha. Eu não aceito, não é do agrado, está fora da vontade de Deus. Então, não. Eu vou ficar com a palavra de quem? De Deus. Eu vou ficar firmado na palavra. Não, isso eu não aceito, aquilo eu não concordo. Tal coisa eu não vou fazer. Tal outra eu não permito, porque eu vou ficar na palavra. Agora segue. Olha o final do versículo. E desceu a chuva. Correram os rios. Assopraram os ventos. E combateram o que, pessoal? Toda família passa por lutas que o diabo vai levantar para tentar derrubar a sua família, seu casamento, sua casa. E por que essa não caiu, Leia? E não caiu porque estava edificada sobre o que, amados? É ali que tem que estar a nossa vida, na rocha, na palavra de Deus. Agora vamos lá. Os perigos do mundo estão à solta. Olha só, os inimigos da família, eles são reais. Contudo, a pessoa prudente que ouve e pratica as palavras de Jesus,
ela encontrará segurança e estará imune aos efeitos destrutivos do inferno. Jesus não prometeu acabar com as tempestades, mas ele nos deu armas poderosas para enfrentarmos e vencermos qualquer situação, evitando assim que sejamos o quê, queridos? Olha agora, falar algo interessante para você. Nunca esqueça o que eu vou te dizer. Quem é que tem filhos aqui? Levante sua mão. Olhe para mim. Principalmente filhos pequenos, pré-adolescentes ou adolescentes. Quem tem, levante a mão. Nunca esqueça o que eu vou te dizer. O diabo não está preocupado contigo. Ele quer destruir o teu casamento o teu casamento, sabe por quê? Porque quando ele destrói o teu casamento, ele destrói a criação do seu filho. Porque uma criança que nasce num lar com pais separados, pode falar o que você quiser, não fica triste com o pastor. Você pode ser a melhor mãe do mundo. Eu tive uma mãe que me criou sem o pai. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela nunca vai substituir a figura do pai. Não adianta. Vão ter lacunas na vida daquele homem. Vai ter lacunas na vida daquela jovem. A gente pode fazer o melhor, irmão. Eu sei que a mãe se esforça, a minha se esforçou. Todo familiar vai se esforçar para dar o melhor. Mas é diferente quando você cresce dentro de uma família. Mas uma família estruturada, uma família de Deus com a palavra, é diferente, irmão. Você leva princípios para a vida que são princípios diferentes. Amém? E o diabo não está preocupado contigo. Ele quer destruir o teu casamento porque ele quer tocar nos seus filhos. Ele quer tocar nesses que vão construir a família deles aonde? Lá na frente. Não deixe isso acontecer. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Mas não esqueça, essa é a primeira lição. Você tem que ouvir Jesus. Nem sempre o que Jesus vai falar vai ser agradável. Mas o que ele disser, eu tenho que obedecer. Mesmo que eu não queira. Mesmo que me contrarie. Mesmo que me incomode. E às vezes a maior guerra vai ser contigo mesmo. Porque você vai ter que vencer o seu eu para fazer o que Deus está mandando. Você vai ter que vencer a sua vontade para fazer o que a palavra está me mandando fazer. Irmão, seja obediente, coloca Jesus à frente de tudo. Você está com uma dúvida? Vai para a palavra. Deus, o que o Senhor fala sobre esse caso, sobre aquele? Ore, irmão. Porque o que você não consegue fazer, Deus pode fazer na tua casa, nos teus filhos e no teu casamento. O que é difícil para você, não é impossível para Deus. Agora, ouça Ele. Fale com ele, se aproxime, vá para a Bíblia, leia mais. O diabo hoje tem tentado atacar as famílias de muitas formas. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui quantas pessoas vocês conhecem que se divorciaram, vocês iriam me falar de inúmeros amigos, colegas de trabalho, às vezes até familiares. Mas o que eu quero dizer é, lute pela sua família. Deus te deu uma família, ela é um bem que você tem. Obedeça a palavra. Você que é o marido, querido, seja o marido que Jesus pediu para você ser para sua esposa. Não seja o que você acha, o que você pensa que é ser um bom marido. Seja o que Jesus disse. Você que é esposa, seja a esposa que a palavra pediu para você ser para o seu marido. Se você fizer isso, tudo começa a dar certo. Eu não tenho que ser o pai e a mãe que eu penso em ser. Eu tenho que ser o que a palavra mandou eu ser. Se aproxime. Tenha momentos com seus filhos. Às vezes você tem um filho, não fica triste comigo. Tem gente que vai assistir a mensagem. Às vezes você diz, eu sou um bom pai. E às vezes você não cria o filho. Se eu te perguntar, por que você é um bom pai? Você vai dizer, pastor, é porque eu pago a pensão. Vou te dizer, isso não é nada. Porque o seu filho nunca vai lembrar desse dinheiro. Porque sempre ficou com a mãe. O que ele vai lembrar é dos momentos que você tem com ele. Mas às vezes a única coisa que você faz é pegar ele para entregar para a avó cuidar. Então não pega, porque ele não queria que a avó cuidasse, ele queria que você tivesse tempo. E essa é a coisa mais importante que você vai fazer pelos seus filhos, dedicar o seu tempo. Vamos ficar de pé. Olá para você que está no meu canal agora, que é o pastor Luiz Vargas. Que prazer ter você aí assistindo um vídeo, uma mensagem. Espero que essas palavras estejam falando ao seu coração. E olha, se você puder, curta a mensagem, deixe seu comentário e compartilhe com alguém para divulgar e nos ajudar a fazer esse canal crescer, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.